A indústria disse que você está louco, um homem morto ambulante. Você está na maior banda, não pode se demitir. Seu agente é ótimo. Me deu um bom motivo para isso. O que se dizia por aí é que era suicídio profissional. Mas a banda confiou em mim e fizemos isso. Consegui. Has sold over 130 million albums. Please welcome John Bon Jovi. Welcome, Bon Jovi. Você chamou um mediador, um terapeuta, alguém dizendo, diga como se sente. Olá, descreva seus sentimentos. Não foi fácil. Ninguém estava receptivo a isso. Eu estava. Os caras resistiram e depois de algumas sessões nos comprometemos. Uau! Eu posso absolutamente garantir que você nunca me verá, dando apenas 50% de mim mesmo. Isso não está em discussão. Rich, David e Tico deram tudo de si também. Eles deram tudo o que tinham também. Vivem sob constante vigilância. Eles têm isso. Quem é que manda aqui? Eu desisti disso há tanto tempo. Não dou a mínima para isso e tenho poucos arrependimentos na minha carreira. Um dos meus poucos arrependimentos é... Bem-vindo de volta à School of Greatness. Estamos empolgados em ter John Bon Jovi aqui. Um prazer recebê-lo. Obrigado, cara. Muito obrigado por estar aqui conosco. Meu companheiro pisciano, amante de futebol americano de arena e tantas outras coisas. Você tem essa incrível série documental que está sendo exibida neste momento. E havia tanto sobre o artista que eu ainda não sabia sobre você como ser humano, sobre seu coração e sua visão. Acho que todos veem as conquistas, o sucesso, os discos de platina que você vendeu e as 4 décadas de carreira com sucesso atrás de sucesso. Mas o que eles realmente têm a chance de ver ao assistir esta série é a sua incrível visão para fazer tudo isso acontecer e manifestar isso em sua vida, construindo, criando e sustentando por várias décadas, além de seu coração bondoso. Então, quero reconhecer você pelo seu coração, porque eu sinto que esse amor e essa paixão foi o que permitiu que isso se tornasse realidade. Essa vida que você criou e o impacto que teve com sua música pelo mundo. Minha noiva, ela é mexicana, e eu contei a ela que você estaria aqui hoje e ela quase chorou, pois disse que quando era adolescente, comprou um CD seu, que foi uma das primeiras músicas com que ela começou a aprender inglês. Foi por causa da sua música. Certo. Você impacta a vida de tantas pessoas de maneiras diferentes que nem tem consciência. Então eu quero reconhecer seu mérito nisso, John. E teve um momento que não me lembro se foi no episódio 1 ou 2, porque assisti tudo onde você fala sobre sucesso e grandeza. Não sei se você se lembra disso, mas você mencionou o sucesso e falou da grandeza quase na mesma frase. E deu uma definição do que ambos são para você. Já que estamos na School of Greatness, adoraria que você falasse sobre qual é a diferença entre sucesso e grandeza para você. Bem, sinceramente não consigo me lembrar do momento no filme, especialmente porque ele foi feito nos últimos anos. Mas acho que minha reação seria essa. Qualquer pessoa pode ter sucesso, sem dúvida. Você pode estar inspirado um dia e escrever um simples jingle que, eventualmente, se transforma inexplicavelmente em uma música de enorme sucesso. Por um período breve de 5 minutos, isso pode ser chamado de sucesso. Uma vitória momentânea, e ainda assim é algo bastante passageiro. Ou você pode escolher um caminho diferente, mais desafiador. Você pode almejar a grandeza. Mas saiba que isso significa que você tem que realizar coisas incríveis. O mesmo feito de novo e de novo e de novo. Também significa que você tem que trabalhar duro, porque, afinal, a grandeza não acontece simplesmente de graça. A grandeza é algo a ser perseguido com rigor e determinação incansáveis. Não é algo que é entregue a ninguém, mesmo o músico mais talentoso, ou o atleta mais dedicado, ou o líder empresarial mais brilhante, tem que se esforçar ao máximo para alcançar a tão desejada grandeza. Essa é definitivamente minha opinião. Você se sente... Quando você sentiu que era realmente capaz de alcançar a grandeza na sua carreira musical? Não sei se já me senti assim antes, de verdade, com tanta intensidade. Acho que é uma mágoa ou rancor que te impulsiona, te motiva a continuar. Eu realmente acredito sinceramente que fiquei muito bom nisso. Acho que, dada a oportunidade, fisicamente consigo fazer tão bem quanto os melhores dessa geração atualmente. Mas acho que com cada música, e não falo apenas só de cada álbum, será que consigo fazer de novo? Consigo repetir? Será que consigo fazer ainda melhor? Não posso acreditar que você alguma vez pense que já alcançou a grandeza.
A verdade é sempre sobre lutar incansavelmente por ela. Você sentiu que... Acho que quando o terceiro álbum atingiu 14 vezes platina ou algo assim, você era mundialmente famoso? Um dos discos mais vendidos, Slippery When Wet. Foi o maior de todos os tempos ou... Não, quero dizer, para nós foi, mas havia o álbum Thriller, Like a Virgin, Born in the USA. Estava entre esses. Era enorme, era massivo e estava por toda parte. Quando você tem um sucesso tão grande com uma idade tão jovem, acho que você tinha uns 24, 25 anos, ou por aí, como você lidou. E isso supera recordes e feitos de quase todos os artistas. Como você cria a mentalidade de que este não é meu melhor trabalho e pode continuar alcançando sucesso? Ou pensa, talvez meu melhor trabalho já tenha passado? Não. Aos 25 anos? Não. De jeito nenhum. Se é que posso expressar claramente, definitivamente não passou. Apesar de meu arrependimento, e eu tenho poucos na minha carreira, que é não ter tirado um tempo suficiente para realmente aproveitar, porque é algo que se deve fazer. Tirar um tempo para apreciar de verdade. Eu penso profundamente que parte da jornada intrínseca da vida é que, principalmente na casa dos seus 20 anos, quando você tem algo a provar e há todo tipo de surpresas novas e excitantes a cada curva, você não sabe muito bem como navegar essa jornada complicada. Normalmente você procura mentores simpáticos e, de uma forma ou de outra, para te orientar na melhor maneira possível, e eles fazem o melhor que podem, mas isso não significa necessariamente que tinham todas as respostas também. De qualquer forma, você está nessa longa jornada e tudo o que conseguíamos pensar, pelo menos tudo o que eu, pessoalmente, conseguia pensar, era: eu tenho que fazer isso de novo. Eu preciso provar e tenho que garantir que ninguém pense que foi mera sorte, que somos capazes de fazer de novo e depois fazer ainda mais uma vez. Então fui trabalhar arduamente com dedicação e um pequeno ano depois da excursão Slippery ser concluída. Foram 240 shows e um sucesso estrondoso para a banda. Depois disso, estávamos de volta à estrada com o álbum New Jersey, que teve mais 5 excelentes singles no top 10 e mais 200 a 250 shows adicionais. Um ano depois, seguido imediatamente pelo próximo. Nós simplesmente, sem hesitação alguma, voltamos à luta, enfrentando nossos obstáculos de cabeça erguida. Sabe, tem uma parte na série documental onde a banda está junta há, 5 anos consecutivos. Parece que mesmo com pouco descanso, essa bela jornada que vocês criaram inclui uma incrível família, relações fraternas e mentalidade de equipe, mas o excesso pode se tornar prejudicial. É sobre isso que fala a série. Como vocês não permitiram que tanta tensão realmente destruísse a banda depois de tantos anos de sucesso, quando havia apenas mais frustração, ressentimento e ego? Como vocês mantiveram a união de maneiras emocional, mental, espiritual e fisicamente, quando todos têm mais dinheiro do que podem imaginar agora? Quando todos têm mais fama e sucesso e os egos estão no ápice, como vocês mantiveram a união? Bem, todos têm sua própria perspectiva única, certo? Afinal, todo mundo é protagonista da sua própria história, não é mesmo? Então, tenho absoluta certeza que qualquer um na banda contará o seu ponto de vista. Naturalmente, esse ponto de vista pode ser muito diferente do meu. Afinal, ter opiniões diferentes é comum. Porém, tendo sido o líder, a pessoa que dá o nome, ou como você preferir me chamar, eu sempre tive uma visão clara e específica. Costumava pedir para os outros expressarem suas opiniões e a contribuição deles era muito bem-vinda, era sempre valorizada. E assim, eu tratava isso como se fosse um time, e sem equívoco eu era o comandante. Mas eu sabia que não podia jogar sem um receptor ativo na linha de frente. Ok. Então, eu não era movido pelo meu ego, mas ainda assim eu tinha que ter um plano sólido. Seguir religiosamente esse plano e nadar, ou, alternativamente, afundar. Essa era a decisão que precisava tomar. Quando eu percebi que o esgotamento estava realmente acontecendo, após ter produzido aqueles 2 álbuns seguidos, isto foi nossa primeira incursão nesse tipo de território desgastante. Já passei por isto outras vezes na minha carreira. Nesse caso em particular, houve um específico momento em que eu, olhando em retrospecto, certamente culparia agentes, managers e advogados, porque eles deveriam ser os mentores experientes que nos dissessem: acreditamos em você, tome seu tempo, se acerte. E eles de fato nos permitiram continuar produzindo até o ponto de esgotamento. O que eu absolutamente não permitiria era que tudo desmoronasse, porque eu sabia que apenas pensar: espera aí, ninguém se machucou fisicamente, ninguém roubou dinheiro, ninguém roubou namorada de ninguém.
felizmente. A verdade é que ninguém estava morto, ninguém se envolveu em acidente de carro algum. Isso que vivenciávamos era apenas esgotamento puro. Então, depois de tudo, você volta, retorna para o time, volta ao que nos uniu coletivamente, deixa todo mundo pausar um pouco, sair e coletar seus pensamentos, obter novas informações, trazer de volta para o grupo, o que, por sua vez, quase com certeza, poderia nos tornar mais fortes e unidos. E realmente, nesse ponto, eu arrisquei-me, porque naquela altura eu tinha demitido executivos, agentes e advogados, e disse aos caras, eu tenho essa visão. Eu acredito que ainda funciona. E não só preciso que vocês venham junto, mas estou fazendo isso sem o resto do aparato agora. E eles depositaram sua fé nisso. Existem 3 coisas sobre você que aprendi através desta série e realmente me inspiraram. Sua inovação e pioneirismo em termos de qualquer um na indústria da música neste nível elevado. Quero compartilhar essas 3 coisas. Uma é durante aquele período em que, pelo que entendi, a banda enfrentava muitos atritos, segundo o documentário. Você trouxe um mediador, um terapeuta, um coach, alguém para dizer, ei, conte a todos o que você sente. Vamos nos abrir, compartilhar todas as emoções, frustrações, dores, alegrias, tudo. E isso foi há 35 anos, certo? Há 35 anos, quando isso não era popular e era visto com maus olhos, você resolveu ter a coragem de dizer, precisamos trazer um coach, especialista, mediador, terapeuta para entrar e permitir que todos se expressem. Isso realmente ajudou? Assim. Uniu as pessoas novamente. E, rapaz, teve muita resistência. Eu tinha ouvido falar bastante dessas terapias complexas, especializadas em alcoolismo e doença mental. Sabe, são aquelas situações onde você tem que ir para a reabilitação e você está lidando com problemas sérios. Mas como eu disse antes, nós não tínhamos esses problemas. Nós tínhamos ingenuidade, juventude e esse foguete para o sucesso, que era bastante confuso porque passamos rapidamente de ser simplesmente filhos dos nossos pais para ser pais dos nossos pais e dos outros. De repente, agora éramos esses CEOs. Sabe, agora tomávamos decisões impactantes. Inacreditavelmente, éramos esses poderosos geradores de dinheiro. Inegavelmente, nós éramos. Nós éramos. Sabe, a vida realmente mudou para todos na nossa valiosa organização. Casa dos 20? Na casa dos 20 anos. E isso sou eu sendo, não quero dizer um visionário, mas um pensador diferente. Eu pensava diferente. Sempre pensei de maneira diferente. A maneira como consegui um contrato discográfico, ninguém geralmente consegue um contrato discográfico do jeito que eu consegui. Eu audaciosamente fui e bati na cabine de um DJ que, agora pensando aqui, milhões de pessoas vão assistir a esta entrevista. Isso soa como nada mais do que ego, mas na verdade poderia ser simplesmente apenas você e eu, Lewis. E talvez ninguém jamais veja ou ouça isso, certo? O homem mais solitário no competitivo negócio da música era o DJ, sem falar com alguém, pregando com paixão o evangelho da música. E eu disse a mim mesmo, esse homem ama a música mais do que qualquer um que eu conheço. E vou bater na porta dele e tocar minha música. Foram os mesmos tipos de visões criativas que tive ao longo do processo aqui, onde eu disse autogerenciamento. A indústria disse, você está fora da sua mente. Você é um homem marcado para morrer. Você está na maior banda do mundo agora. Você não pode simplesmente demitir. Você é um grande empresário, meu amigo. Eu disse, por quê? Eu não estava me sentindo humano. Eu disse, por quê? Diz aí. Me dê apenas um bom motivo. Não havia um bom motivo aparente. Entretanto, de 1991 a 2016, foram muitos os cheques de comissão. Eu não paguei nenhum dinheiro, mas a banda confiou profundamente em mim. E nós juntos fizemos isso. Eu fiz isso. Eu construí o Bon Jovi. Nós administramos tudo. É a segunda coisa que eu ia falar. Mas o terapeuta, um homem chamado Louis Lou Cox, ele chegou um dia e realmente não tinha nada a ganhar ou perder com sua própria presença ali. Ele não estava na folha de pagamento de ninguém. Ele não tinha sequer conexões na indústria. Ele nem mesmo estava no ramo da música. E houve alguma coisa que ele te ensinou por meio dessa experiência sobre mediação, terapia, comunicação, algo do tipo? Bem, existem pequenas bobagens como adesivos de elevador, onde cada um se sente como se fosse o protagonista da própria história. Em nossa narrativa, existem 5 opiniões totalmente diferentes nesta história. São 5 únicos e distintos pontos de vista diferentes, mas a questão principal era sobre ouvir para aprender. Era sobre dar sabiamente voz aos outros quando absolutamente necessário. Era sobre ser um ombro amigo, uma presença confortante quando alguém precisava desse apoio. De fato, havia muito disso.
Era tudo baseado em verdades. Era olhar nos olhos de alguém e dizer, eu te amo. E dizer isso de coração. Sabe, entender o que as palavras significavam não era apenas, estamos atuando juntos no palco. Ei, cara. Eu nunca fui um cara desses. Nós não éramos disso. Não estava interessado nisso. Eu estava interessado em chegar a um lugar mais profundo. Sabe, nossa música foi agrupada em um gênero de música por causa de quando começamos e o tipo de coisa, sabe, por ter 21, 25 anos. Eu me parecia como uma pessoa qualquer que você vê no shopping. Era assim que os garotos pareciam no shopping. Sim. Então fomos lançados naquilo. Mas não era quem eu era. Era apenas. Fomos colocados naquela situação. Quero dizer, isso é algo que me surpreende muito. Era final dos anos 80, início dos 90. Certo, meados dos anos 80, 87. E quando foram as sessões terapêuticas? 90, 91. 90, 91. Sim, São 5 a 7 de vocês juntos na sala? sim. Ao falar sobre amor, você está expressando emoções e dizendo, eu te amo. Olham-se nos olhos, sendo vulneráveis uns com os outros. Nos 80 isso não existia. Nos anos 90, não se podia fazer essas coisas. Então pergunto, como vocês inovaram nessa habilidade tipo de conectar de forma aberta, amorosa e vulnerável? Não foi absolutamente nada fácil. Ninguém estava realmente receptivo a isso. Eu, entretanto, estava bastante receptivo. Os caras resistiram bastante. E depois de algumas sessões intensas, eles tiveram seu tempo privado com o Low. E então voltavam para o grupo. Nós nos comprometemos firmemente com isso, de verdade, de corpo e alma. Quantas sessões vocês fazem? Vamos colocar dessa forma. Ao longo de um considerável período de tempo, que começou lá nos anos 90, mas além disso eu estava conversando com o Low, isso foi aproximadamente há 1 ano atrás. Então, mesmo após tanto tempo, nós ainda mantemos contato regularmente. Incrível. Com o tempo, sim, precisávamos dele. Quão importante foi para você utilizar suas habilidades de relacionamento e suas habilidades emocionais, sabe, em vez de suas habilidades de canto e composição para ser bem-sucedido como grupo e banda? Eu apenas olhei para isso da seguinte maneira. Uma família, assim como qualquer equipe, sempre terá seus problemas inerentes. Embora esteja enrolado com problemas, uma família nunca pode se dissolver completamente, pois os laços de sangue são inegáveis. Mas quando você olha para uma equipe, pode acontecer de eles não terem nada mais do que um sobrenome em comum. Como grande fã e observador atento dos esportes, eu conseguia ver o funcionamento interno de uma equipe e pensava, com uma percepção muito clara, que o ego está frequentemente impedindo eles de ganharem campeonatos. Refletindo sobre isso, percebi que tinha que haver um jeito. Um tipo de estratégia para pegar a força de um nome, a força inerente a uma equipe, e tirar o melhor dessas coisas, de maneira a maximizá-las para chegar à vitória. Então, sabe, se é realmente baseado na verdade, você pode superar absolutamente o seu ego. Isso definitivamente funcionou para mim. Isso é incrível. Sem sua permissão e a participação de todos, vocês não estariam onde estão. Bem, não é como se alguém pudesse desistir facilmente. Sim, certamente teria sido uma maneira muito mais fácil para alguém desistir. Mas ninguém nunca deixou a banda. Bom, até eventualmente o Hit, sabe? Em 2013. Mas isso aconteceu muito mais tarde. Mas não, todos estavam seriamente comprometidos desde sempre. Isso é incrível, muito legal. Adoro uma das coisas que você inovou. Você falou sobre algo, ali em 1990, com 29 ou 30 anos, você pensou diferente. Na indústria musical, todos têm um empresário ou agentes. Mas você optou por outro caminho. Sim. Você agora sabe de artistas independentes, começando o próprio negócio e lançando músicas na internet. Mas em 1990, isso não acontecia. Assim, você inovou e abriu caminho para os artistas 30 anos antes. Qual foi o maior desafio ao iniciar sua própria empresa de gestão musical? Navegar intuitivamente pelo complexo cenário de venda de ingressos e locais de eventos. O que aconteceu foi que decidimos demitir o nosso antigo agente e contratar um novo. Então, não era que eu realmente não tivesse um. Nós apenas conseguimos um diferente. O manager, Deus o abençoe, ainda somos excelentes amigos. Mas ele ficou insistindo que tudo era por causa dele. Nós dissemos, não, definitivamente não é tudo sobre você. E então você tem que parar e pensar seriamente o que ele traz de tão único. E de fato, naquela primeira, incrivelmente intensa fase da minha carreira, eu aprendi muito mesmo, e foi absolutamente ótimo.
Mas quando finalmente chegou a hora de seguir em frente, eu estava feliz e aliviado que essa hora tinha finalmente chegado. Entendi. Então, o que se dizia por aí, em cada esquina, era que isso era suicídio profissional. Mas, felizmente, eu tinha um representante incrível ao meu lado e uso essa palavra com muito carinho e gratidão. Era muito mais do que um simples advogado. Ele era também o padrinho da minha querida filha. Ele era meu pai, meu melhor amigo fiel e meu irmão. Tudo em uma única e inestimável pessoa. Ele nunca se aproveitou de mim, nem em um único momento. Ele realmente representou minha voz e vontade. Ele me ensinou com absoluta dedicação tudo o que sei hoje sobre o complexo mundo dos negócios. E, infelizmente, ele veio a falecer há algum tempo. Ele era portador de demência frontotemporal e, infelizmente, faleceu há cerca de algo entre 7, 8, talvez 9 anos atrás. Desde então, há sempre um persistente e grande vazio na minha vida porque ele, meu amigo e mentor, não faz mais parte dela. No entanto, foi ele quem me fez aprender tudo o que sei hoje. E, por consequência, também me fez perceber que não necessitávamos de todo aquele brilho superficial e glamour. Sabe? Tínhamos um braço direito incrível, um fantástico assistente chamado Paul Corzelius, que cuidava com diligência e eficiência do dia a dia no escritório. Jerry cuidava de toda a papelada, e eu tomava todas as decisões. Nós podíamos fazer isso, e fizemos com grande êxito. Tivemos a maior turnê do mundo 3 vezes, e naquele período, tive 6 álbuns número 1. Eu tinha 6 números 1? Muito bem. Sim. Incrível. Mas como teve coragem de fazer isso sem precedentes? Eu tinha me encontrado com meia dúzia de gerentes diferentes. Lembro na época, encontrando com gerentes de novo, passando por aquele processo e simplesmente não ter sintonia com nenhum deles. Não havia nenhum que me emocionou. E eu precisava de alguém que iria dedicar a vida a isso, da forma como nós dedicamos as nossas vidas. E eu não estava conseguindo isso. Então eu apenas pensei, por que não fazer por nós mesmos? Uau, isso é absolutamente lindo. A terceira coisa na qual sinto que você realmente inovou nessa impressionante indústria da música, rockstar, fama e todas essas diferentes coisas, é que se casou no auge. Na casa dos 20, certo? Aos 28, 29, quando você se casou com sua namorada do colégio. E para mim, como está constantemente na estrada com tanta fama, sucesso, dinheiro e opções, digamos assim, consegue manter um casamento e o que parece ser um relacionamento saudável por décadas. 35 anos. Isso é incrível. Sinto que você inovou isso num espaço. Não posso levar esse crédito. Bem, sinto que pode. Muitas pessoas fizeram antes. O casamento do Boswell é bem longevo. Bruce também. Como você consegue manter um casamento e relacionamento próspero, saudável e bem-sucedido, apesar de todo o resto, como o ego, a fama, as viagens e o sucesso? Esse foi fácil. Não é necessário ser um gênio. Crescemos juntos, estudamos juntos no ensino médio, passamos por toda essa montanha-russa da vida juntos. Então, não importa se eu estava por cima ou por baixo, ela viu tudo, e isso foi fundamental. Ela não me conheceu no auge dos meus sucessos, ou você sabe, nos pontos baixos da minha carreira e me tirou do fundo do poço. É sobre isso, nós crescemos na mesma cidade, com os mesmos valores, o mesmo tipo de família, criação de classe média. Ela te viu fazendo cover em banda lá no ensino médio. Isso você entende o que eu quero dizer? Então, com ela, eu só pensava, graças a Deus, tenho sorte o suficiente para acertar de primeira. E nós nos mantivemos firmes. Nunca tivemos realmente nenhum tipo de dificuldades. São 35 anos. O que você acha que é a chave? E não tenho certeza se alguém te pergunta sobre conselhos de relacionamento ou casamento, mas o que você diria que são as 3 chaves para ter um relacionamento longo e bem-sucedido? E ainda prosperando no auge da sua carreira também? Não sei. Quero dizer, a grande questão do relacionamento, como eu disse anteriormente, é baseada no respeito mútuo. Admiração e respeito mútuo estão no topo disso. Para mim, ser um bom ouvinte significa saber que não se trata apenas de mim. É sobre nós, sabe? É realmente sobre os dois. É sobre todos nós. É também sobre a dinâmica familiar. Então, é claro, eu sempre vou ser o narcisista, estrela da casa, mas não tem discos de platina pendurados na minha parede de casa. Quero dizer, conscientemente deixamos essa fase de apegos materiais muito tempo atrás na nossa vida em conjunto e agora cultivamos um ambiente de admiração mútua, de aprender a ser um bom ouvinte, crescer juntos. Sabe, o desafio é apenas encontrá-la de uma forma que eu fique animado mesmo de manhã. Literalmente, quando a vejo todo santo dia, mesmo depois de 35 anos juntos,
eu ainda sinto um enorme entusiasmo em cada um desses dias. O que você mais ama nela? Que ela absolutamente sabe que me ama com todo o seu coração. Sabe o que quero dizer com isso, não é? Não há questionamento sobre isso. Não há dúvida. Nem um pingo de dúvida sequer com relação a isso ou a nós dois. Não temos. Simplesmente não há. Nossa, Eu fiz a escolha certa. ao sair do palco diante de 80 mil pessoas, sendo o cara com ingressos esgotados para a maior turnê consecutiva e eles cantando seu nome, você vai para casa e alguém está chateado ou quer sua atenção. Como John Bon Jovi, como superar o ego de ser quem é e as escuta. Posso ter demorado um pouco para superar isso, sabe? Quando se está viajando na estrada há muito tempo, especialmente durante aqueles primeiros anos mais jovens, quando nós literalmente vivíamos na estrada tanto tempo que você acabava levando o estilo de vida para casa. Mas na realidade, faz tanto tempo que eu nem vejo mais aquele cara que era. Sinceramente, por mais estranho que possa parecer, realmente não tenho interesse algum em ver aquele cara novamente. De verdade, eu absolutamente não tenho. Sabe, estou realmente tentando ser extremamente sincero com você, porque mesmo que tenha sido há 10 ou 15 anos, e naquela época ainda éramos um pouco mais selvagens e impulsivos. Apesar disso, não quero implicar que agora estejamos completamente contidos, mas apenas de uma maneira um pouco menos movida pelo ego individual. Sim, Isso não era grande coisa, sabe? Realmente não era. isso veio da educação que teve com seus pais? É quem somos, de onde viemos, o que fazemos. Eu nunca fui muito de drogas, nunca fui muito de beber, nunca fui dessas coisas. Sabe, uma coisa que aprendemos nessa jornada, estamos fazendo essa entrevista agora aqui em Los Angeles, Califórnia. Tive uma casa aqui por muitos anos, na glamourosa praia em Malibu, cheia de gente bonita. E a primeira coisa que fiz, depois de ter essa casa por 4 ou 5 anos, foi vender a casa. Por que vender esta casa? Entendi que precisávamos cair fora daqui imediatamente. Compreendi claramente que esse não era o caminho para a construção de um ótimo relacionamento, uma vida incrível, uma carreira espetacular e ser uma pessoa com princípios. Precisamos reconhecer quem somos, o que somos, de onde nós realmente viemos. E lembrando, foi a mesma coisa quando voltamos para casa e escrevemos Slippery When Wet. Estávamos sendo injustamente agrupados com essas bandas que definitivamente não são a nossa praia. E é como eu já havia dito antes, eu não quero fazer parte dessa cena. Isso não é quem somos. Definitivamente não é quem eu sou. De verdade, eu não dou a mínima. Volte para casa, tire aquela foto na parte interna do encarte, especificamente na nossa garagem, nos nossos carros, vestindo jeans e camisetas. Venda aquela nossa antiga casa em Malibu. Depois, você vem para cá, um lugar onde todo mundo está sempre olhando por cima do ombro, sem entender quem é realmente o mais importante na sala. Com quem posso trabalhar para atingir meus objetivos? De quem posso conseguir algo valioso? Honestamente, eu decidi desistir disso tudo há tanto tempo. Eu não me impressiono com isso. Sabe, eu não dou a mínima. É só que a superficialidade vai te arruinar. E eu conheço homens adultos que ainda estão nesse jogo. É triste e superficial. O que gostaria que todos soubessem? Dinheiro, fama e sucesso. Dinheiro não traz sabedoria. Apenas te faz rico. Não te alegra. Não te faz feliz, definitivamente. Agora, isso pode pagar suas contas para que você possa ter médico, o seguro e todas essas coisas importantes? Certamente pode. Resolve alguns problemas cruciais, mas absolutamente não te faz mais feliz. E também certamente não te torna mais inteligente. Apenas te deixa rico. Apenas isso. O que gostaria que soubessem sobre fama e realizações? As conquistas que você alcança de fato são todas fabulosas, especialmente quando você realizou um esforço enorme e trabalhou duro por elas. Lá no fundo você tem lutado. Você verdadeiramente merece a oportunidade de aceitar o reconhecimento no momento mais oportuno que possa existir, aproveitando da melhor maneira possível para então, de forma tranquila, seguir em frente. Importante salientar, não baseie quem você é ou o que você representa em nenhuma espécie de prêmio de campeonato ou ostentação. Não é sua identidade, é quem você é. É apenas o que você faz. E eu fielmente vivo por esse credo. Não é quem sou eu no fundo, é apenas o que eu escolho fazer. No entanto, eu já conheci muitos bilionários que agem similarmente. Eles não se veem como inteligentes porque eles apenas não são. Infelizmente, eles parecem estar deixando de aproveitar as boas e simples coisas da vida. De fazer parte ativamente de sua comunidade.
de tocar profundamente a vida de suas esposas e filhos. E além disso, eles deixam de dormir tranquilos no seu travesseiro à noite e saber que fizeram algo bom em vez de só pensar em acumular dinheiro. O que gostaria que soubessem sobre a fama? É realmente uma pergunta interessante para fazer neste momento. O ano é 2024 e eu me lembro de ter tido uma conversa com meus filhos talvez 10, 12, 15 anos atrás, e estou contando para eles sobre a internet e maneiras de ganhar dinheiro. E eu dizia, mas você tem que compor uma música para ganhar dinheiro. Você tem que aprender a atuar. Sabe, não estamos falando sobre isso. Como ser uma arte celestial? Na verdade, estou dizendo, sabe, seja referindo-se à arte ou ao esporte, você tem que ser um atleta e dedicar pelo menos as 10.000 horas necessárias. Fui comprovadamente contrariado, é óbvio. Agora, no atual cenário, há um mundo inteiro de gente ganhando dinheiro de formas nunca antes imaginadas. E isso é extremamente confuso para mim e para minha geração. É simplesmente muito confuso. Foi-nos comunicado que poderíamos ir à Lua, porque o presidente Kennedy, com toda a sua determinação e convicção, nos disse que poderíamos. No entanto, foi necessário ir à escola para adquirir o conhecimento e aprender profundamente a ciência de como chegar à Lua. Não foi uma jornada simples que incluía apenas estalar os dedos e ter sorte navegando na internet em um único dia. Portanto, sem dúvida foi um período incrivelmente desafiador e confuso. Eu firmemente acredito que nada no mundo pode substituir o valor do trabalho árduo, a dedicação incansável e o compromisso. E a realidade está aí. Nem todos os dias você vai ganhar, mas todos os dias apresentam uma oportunidade única não apenas de participar ativamente do processo, mas também de medir seu avanço e progresso contínuo. Você ganhou muito e de forma consistente, o que impressionou. Sim, isso tudo foi bom. Você venceu. Você venceu mais. Você está ganhando, não é? Campeonato após campeonato. E novamente estamos falando disso. Obrigado. Estamos falando sobre a história do Bon Jovi, que está disponível no Star Plus nesse momento enquanto você assiste aqui. E tenho curiosidade, você praticou muito. Falando em 10.000 horas quando era criança, fazia covers em bandas em New Jersey. E tem uma cena incrível, tipo, do Bruce Springsteen subindo ao palco enquanto você cantava a música dele e ele cantava junto com você. E só posso imaginar a energia e a empolgação no seu corpo como um jovem de 16 ou 17 anos vendo alguém que é maior do que você no palco, que está cantando com você. E você fala sobre como esse momento era quase tangente. Você está explicando como quase podia estender a mão e tocar essa oportunidade e você só queria chegar cada vez mais perto disso, estando em estúdios de produção e em palcos, e cercando-se desses grandes artistas e talentos. Tenho curiosidade. De onde veio sua criatividade? Como e quando você se sentiu bloqueado criativamente ou esgotado, como conseguiu entrar em um estado criativo? Eu nunca fui exatamente o grande cantor, o grande guitarrista, o grande poeta. Eu era, contudo, o cantor, guitarrista e poeta que mais trabalhava duro. E isso definitivamente foi uma grande parte de como eu me tornei quem eu sou. Se eu fosse afundar, seria puramente por minha própria conta. E isso foi completamente essencial para a história. Também, o que foi absolutamente essencial na minha história pessoal foi que a idade para beber era 18. E parece um tanto cômico, mas é absolutamente verdade, porque aos 16 anos, imagine só, você poderia entrar sorrateiramente num bar. Todo jovem ambicioso de 16 anos pensa que definitivamente vai se tornar um atleta profissional fenomenal. Uma estrela do rock ou até mesmo um impressionante astronauta, sabe? Então você poderia entrar lá e afirmar com confiança, vou fazer isso. Caramba! Sabe, qualquer pequena faísca, a menor fagulha de inspiração era o suficiente para pensar que você se jogaria e poderia chegar ao próximo nível, ir mais além, e ao próximo, e ao próximo. Tive a sorte de, aos 20 anos de idade, conseguir escrever música, um feito em si mesmo, e bater na cabine do DJ. E o cara criativo dentro de mim soube intuitivamente como conseguir um contrato de gravação, como então contratar uma banda que era única, especial mesmo, para o cara que mostrou-se o trabalhador mais esforçado, porque, afinal de contas, você poderia ir até a orla de New Jersey quando as bandas de cover estavam ganhando $3.000 por noite. Estava acontecendo em 1979, 80, 81. Era bom dinheiro. Nós estávamos fazendo apenas $100 em uma banda original para dividir entre todos. E isso se você tinha sorte grande, afinal, muitas vezes você tocava de graça, pois era música original. Então eu nunca ganhei dinheiro, mas eu não precisava porque eu tinha 16, 17, 18 anos, eu conseguia morar em casa. E para mim isso é uma grande parte do sucesso e estava na hora certa, no lugar certo, nascido em uma certa época, sabe? Não privilegiado, mas com comida na mesa, sapatos nos pés e 2 pais. E eles eram apoiadores, tudo de bom.
Sim, Então todas essas coisas ajudaram. sim, claro. Pela forma como se explica, não é o melhor em tudo, mas como o mais dedicado, você é tipo o Tom Brady do rock. Você não é o melhor em tudo, mas se esforçou ao máximo para tornar-se o melhor. E campeonato após campeonato, eu realmente não sei se isso ressoa com você de alguma maneira significativa. Eu sou movido pela paixão, sabe? E das coisas que fazem eco em mim, uma delas é a dedicação de astros do esporte como o Tom, o Kobe, o LeBron, os caras dessa era. É justamente essa ética de trabalho, essa constante busca por excelência que eu acho que tenho ou sempre tive. Isso me inspira. É isso. Recebemos o Kobe aqui. Tive a oportunidade de entrevistá-lo no programa antes de ele falecer e aprendi muito. Sei que você mantém relação com muitos atletas de destaque e chegou a possuir um time de futebol de arena. Eu acho que disse que tem alguma relação com Tom ou interagiu com ele. Qual você diria que é a maior coisa que aprendeu com Tom Brady sobre como ele se dedicou à sua arte e como isso se aplicou à sua própria arte? Observei Tom de muito perto e gosto de pensar que posso chamá-lo de meu querido amigo. Quero dizer, ele já esteve na minha casa inúmeras vezes. Eu vou frequentemente aos seus treinos e conversamos muito por telefone e outras coisas. É um cara muito mais novo que eu e, ainda assim, estou aprendendo muito com ele. O que eu realmente aprecio, até porque ser o número 199 no sexto round é algo notável, incluindo tantas coisas inesperadas. E a atitude imprudente e audaciosa de dizer ao experiente Sr. Crafty: "Eu sou a melhor coisa que você já fez." E ter um técnico intransigente e rigoroso como Belichick, que nunca lhe deu todas as honras, isso poderia facilmente ter subido à cabeça do jovem atleta, mas ele continuou trabalhando duramente. Entretanto, acho que nós, oriundos de Nova Jersey, carregamos isso como uma marca distintiva, algo que portamos com orgulho por muito tempo. Era como se, mesmo com todas as honras e conquistas, nós mostrássemos a grandeza a vocês. E Dorothy diria que eu simplesmente tinha essa habilidade natural de fazer as coisas acontecerem, e era com a força do meu espírito de determinação, pela pura força de vontade, sabe? As pessoas te seguiriam se você desse o exemplo. E eu nunca tive que pedir explicitamente que tivesse que ser desse jeito, ou é do meu jeito, ou você pode ir embora. Ainda assim, surpreendentemente, ninguém jamais disse: "Estou fora daqui por causa do trabalho duro." Apenas demonstravam compromisso, faziam tudo e davam o máximo que podiam. Não pense nem por um mísero momento que Richie, David e Chico não deram tudo de si, porque eles realmente deram. Sim, Sim, deram. você tem uma citação incrível no documentário que eu quero ler para você, onde você diz: "Aos 25 anos, eu pensava somente em diversão e sucesso. Sim. Aos 30, casei e passei a enxergar o sucesso de forma diversa. Aos 40, avaliei o alcance dos meus planos. E aos 50, pensei no legado. Aos 60, conforme um ditado chinês, sou o homem que deveria ser. A essa altura, questiono se me tornei quem queria. É curioso, você se tornou essa pessoa?" Acho que é uma obra em andamento, mas, para ser honesto, não estou decepcionado com nada do que fiz até agora em minha vida, e tenho poucos arrependimentos, o que me deixa extremamente orgulhoso de poder dizer: você sabe, eu vivi altos e baixos. Eu tive perdas, eu tive problemas físicos graves, eu tive vitórias marcantes e derrotas dolorosas, mas apesar de tudo, estou muito orgulhoso do legado que estou deixando. Até agora, felizmente, não fiz nada para estragar isto. Como eu sempre costumo dizer, estou aqui apenas para dizer a verdade, sem reservas. E apesar de ter suas imperfeições, ela é manchada, mas ainda assim é muito real. Se você pudesse viajar de volta no tempo, encontrar e ter uma conversa séria com sua versão mais jovem, quem esteja na casa dos 20 ou talvez no início dos 30, e tivesse a oportunidade de dar apenas 3 conselhos, considerando toda a experiência e sabedoria que você adquiriu com o passar do tempo hoje, o que você diria para o jovem John? Acho que nem sequer me ocorre que existem apenas 3 conselhos. Independentemente disso, eu pensaria em dizer para tirar um tempo para poder curtir mais a vida e as pequenas coisas. Não perca a fé em si mesmo, mesmo quando você sentir que tropeçou e caiu pela última vez e está quase sendo vencido. Mantenha a esperança, permaneça forte. Acredite sempre no poder do nós, na união e no companheirismo. Realmente acredito que essas 3 coisas são provavelmente o que eu aconselharia a fazer. Se você pudesse viajar no tempo 30 anos para frente
e imaginar que iria realizar tudo e viver a vida que deseja viver pelos próximos 30 anos, e apenas imaginar que está nesse estado de sabedoria. Quais 3 conselhos você daria ao seu eu mais jovem, como você é hoje, a partir desse seu eu futuro, se isso faz sentido? Bom, ao refletir sobre a jornada da vida, os 90 olhando para os 60, eu possivelmente questionaria a mim mesmo. Você viveu verdadeiramente alinhado aos princípios valorosos que estabeleceu, tanto para si mesmo quanto para os outros? E o que você passou para a próxima geração? Portanto, quando olho para meus filhos, se eu pudesse vê-los crescendo e se tornando membros atuantes da sociedade que contribuem de maneira positiva, eu acredito profundamente que isso teria sido uma nobre vitória. Isso porque percebo que a verdadeira vitória não se trata de fama ou fortuna ou qualquer outra coisa que vem com isso. Eu me pergunto, quando você pensa em voltar para cá, você deixou algo para trás que seja digno o suficiente para ter estado aqui? Algo tão significativo que te faça voltar? Nossa! Então, para mim agora, enquanto estou aqui sozinho, sentado e pensando sobre onde meus filhos estão, pois eles já cresceram e não estão mais comigo, não estou apenas pensando mais em mim. Eu sinto fortemente que já experimentei muitos altos e baixos emocionais. O que eu espero ansiosamente com este novo disco e o filme é que ele sirva de comemoração, de celebração, como um marco importantíssimo dos meus 40 anos de carreira. E por sinal, esse novo álbum é bem bacana, criativo, mas não vai ser um Slippery When Wet novamente. No momento já tenho 62 anos. É hora da próxima geração ter seu Slippery When Wet. No entanto, eu gostaria de pensar que meu próximo Slippery When Wet poderia ser se meus filhos fizessem alguma contribuição para o mundo. Nossa, isso seria legal. Isso é lindo. O que ser pai lhe ensina sobre a vida? Você nem sabe, cara. Desde o primeiro minuto que vencemos, lembro muito bem, sabe? Nossa primeira criança foi nossa filha. E eu, que não tinha irmãs, tive que imaginar lidar com uma bebê. Quando a porta do quarto dela fechou naquela primeira noite sozinha, nós pensamos, isso não vem com manual de instruções. Que loucura. Então você descobre tudo sozinho, certo? Aprendendo um passo de cada vez. E você entende e trabalha duro nisso. E com cada filho que nasce, com cada novo e distinto capítulo da vida de cada um desses filhos, as regras do jogo constantemente mudaram. E com meninas e meninos, e então de pequenos bebês para adolescentes em crescimento, e de adolescentes que viram adultos e eventualmente se casam, ninguém me contou sobre esses capítulos surpreendentemente complexos no famoso livro da vida. E eu penso, você pensaria que, até agora, alguém, qualquer um, já teria me informado sobre esses capítulos, mas, infelizmente, ninguém me contou. E todos esses estágios da vida são imensamente diferentes. Então estamos apenas tentando navegar por isso com muito cuidado. E agora todos os meus amigos que têm a minha idade, todos eles dizem, sim, sim, não te contamos sobre isso. E eu penso, cara, não, você não me contou. Qual é a letra de uma das suas músicas que você escreveu que realmente diz algo para você sobre a fase da sua vida atual? Meu Deus, você realmente está me pegando totalmente de surpresa agora. Eu geralmente não costumo ser muito bom nisso, mas tem uma música bastante notável no nosso novo álbum. Essa música se chama Hollow Man, e ela questiona, o que é que você canta quando a canção já foi totalmente cantada? Com quem é que você ainda luta quando a guerra já está completamente vencida? Quem? O que é que você escreve quando seu livro finalmente está terminado? Nossa! O que você canta quando a música já terminou? Aqui estou eu, o homem vazio, contando histórias sobre a promessa de uma terra prometida. Me sinto como um buquê barato de flores numa aventura de uma noite com meu coração na mão. Eu sou o homem vazio. E simplesmente, Uau! Tá dizendo que sou um vaso vazio. Estou aqui olhando para o céu e dizendo, ok, Senhor, o que vem a seguir? Uau! Então isso é uma música do novo álbum. Isso estará no novo álbum a ser lançado em 7 de junho. 7 de junho. Sim. Hollow Man, uma história do eu hoje em dia. Encontrou a resposta para aquilo? Não, realmente estou vivendo isso atualmente. Todo dia, para mim, é uma nova e empolgante oportunidade para escrever uma nova música, mas não costumo pegar cada dia individualmente e ligar isso. Na verdade, às vezes percebo que tenho que desligar por um momento e apenas reconhecer com tranquilidade que essa oportunidade estará lá me esperando na próxima vez. Quero muito abrir a torneira da criatividade, mas é tão esmagador. Se você percorrer o ciclo com a imensa alegria que encontrei neste disco, até que finalmente chegou a hora de dizer, ok,
Está ficando repetitivo. É hora então de fechar a torneira, porque aqui, nesse momento, está um novo álbum pronto para ser explorado e apreciado. Chama-se Forever. Essas lições valiosas não serão simplesmente manifestadas. Elas estão já manifestadas, mas não serão totalmente absorvidas e aprendidas pelos próximos 2 anos. Então, olharei para trás e saberei exatamente onde eu estava. Isso é grandioso para você. Sabe, mais de 4 décadas fazendo música, você teve que reinventar sua identidade quase toda década, ou a cada alguns álbuns, ou a cada poucos anos. Enquanto mantinha suas raízes, mas inovando na música e coisas assim. Mas recentemente você passou por uma cirurgia nas cordas vocais, e isso está ao longo do documentário, as pessoas podem assistir. E eu consigo me relacionar com isso, sabe, na minha própria carreira de atleta. Sim, você pode. Eu me machuquei. Certo. Toda a minha identidade, minha vida estava atrelada a isso. Vamos discutir isso. Eu era talentoso e valioso e era capaz de usar minhas habilidades para tornar meus sonhos e minha visão realidade. Certo. Mas então, quando me machuquei jogando em um esporte em que você era dono de outro time, jogando futebol de arena, a visão sobre minha identidade e meu futuro se despedaçou, literal, emocional e espiritualmente. E foi 1 ano e meio de recuperação e tentativas de descobrir, ok, o que eu faço agora? Quem eu sou nesta próxima fase da vida? Qual é o meu próximo capítulo? Qual é a minha próxima música? Qual é a minha próxima jogada se eu não puder mais jogar aquele jogo? Na sua jornada em que suas cordas vocais, não sendo exatamente as mesmas dos seus 20 anos aos 60, como você lidou mental e emocionalmente com as mudanças e alterações de identidade como artista e como homem? Nós conversamos em particular sobre aquele período entre o momento em que você parou de jogar o jogo que amava e determinar que estaria aqui, o que provavelmente não estava nos planos em 2008. Você nunca sonhou com isso, mas tenho que supor que você está bastante satisfeito com onde está agora. Muito satisfeito. E isso precisava acontecer para eu entrar nesse caminho. O físico é o caminho? Exatamente. E eu entendo perfeitamente isso. Creio que certamente houve um período difícil de luto para você. Para valer. Porque pense bem, desde os 8 até os 20 anos. E mais ainda, por volta dos 23, 24, você foi identificado pelo jogo. E aí, de repente, vem aquela manhã surpreendentemente cheia de confusão. Eu não tive, em momento algum, que parar de fazer o que eu amo, nem jamais teria que deixar de escrever uma canção ou considerar fazer um disco. Mas mesmo assim, se eu escolhesse não sair em turnê de novo, principalmente porque não conseguisse atuar no nível a que estou acostumado, eu realmente me pergunto como me comportaria. Mas eu ainda não cheguei a essa encruzilhada. Espero que não precise. Espero sinceramente que eu não precise passar por isso também. Deus me livre, esse eventualmente for meu futuro. Uma coisa que eu certamente saberei é que eu esgotei todas as possibilidades de voltar ao campo de jogo no nível que estou acostumado. Então, quando o Kobe teve a lesão, quando o Tommy teve a lesão, quando o Michael Strahan rompeu o peitoral dele, sabe? Quando todo atleta passa por isso, a questão é, tá, consigo voltar ao campo, mas será que consigo jogar no Super Bowl? Sei lá, será que consigo vencer? O nível que sou capaz. Sim, e eu não sei a resposta. Então sou uma obra em andamento. Como está lidando com isso, com essa incerteza agora? É melhor do que era. Porque sou um cara realmente analítico e quando chega a hora da verdade, e eu olho para os diagramas dos acordes e o progresso, e me sinto otimista a respeito dessas coisas. Do seu eu real. Sim, vejo-os o tempo todo. Então você vê que há melhorias? Sim, definitivamente. Mas, se por acaso não estiver à altura das minhas expectativas, vamos dizer isso abertamente, sabe? E eu realmente detesto até a ideia de falar isso em voz alta. Sim. Eu não faço mais turnês de maneira alguma. Lembre-se, Lewis, eu poderia te prometer, com absoluta certeza, que jamais serei capaz de fazer isso sem ser no mais alto nível de performance. Deus, que viagem incrível, por um bom tempo, e estou extremamente satisfeito com isso. Porque uma coisa que eu sempre soube e disse a mim mesmo desde os meus 25 anos foi que nunca estaria naquela turnê Where Are They Now? Imagina só, sabe? Tocando na estação de trem, no jantar do restaurante local ou no buffet de sexta à noite. Simplesmente não vai acontecer. Portanto, depois de muita reflexão, estarei mais do que bem com esse aspecto.
Você ficará tranquilo sem a turnê. Se eu não tiver a oportunidade desejada, a oportunidade que eu realmente gostaria de ter, eu vou aceitar isso porque ainda sou capaz de escrever um disco. Ainda sou capaz de criar e gravar um disco completo. Que legal. Eu só preciso conseguir fazer 2 horas e meia por noite. 4 noites por semana. E se Deus me livre, isso não acontecer, eu posso garantir absoluta e positivamente que você nunca me verá dando apenas 50% de mim mesmo. Isso está fora de cogitação para mim. Bom, espero que o mundo tenha a chance de te ver se apresentar no palco novamente. E se você vier para Los Angeles, eu tenho que ir. Vou dar um jeito de chegar lá com certeza para conferir. Só tenho mais uns 5 minutos com você para respeitar o seu tempo. E eu quero que as pessoas assistam a este documentário. Chama-se Thank You Good Night, The Bon Jovi Story. Está no Star Plus, então certifiquem-se de assistir. É fascinante. Se você ama a arte, se ama a música, se ama o John, se ama simplesmente a criatividade, os altos e baixos das histórias de sucesso, você vai adorar essa série. Então, assista. E se você realmente quer estudar a sua mente e a visão que você tinha, e a determinação que você tinha para tornar sua visão realidade, é uma história linda. Mesmo que você não goste desse tipo de música, você se sentirá inspirado por essa história e a sua visão de trazer o seu coração e mostrá-lo para o mundo ver. Fiquei realmente inspirado por isso. Você também tem um novo álbum saindo em 7 de junho que as pessoas podem comprar. Qual é o melhor lugar para eles conseguirem? Estará sendo transmitido em todo lugar. Aperte um botão de qualquer lugar em que esteja. Spotify para todos. Perfeito. Incrível. Antes das últimas perguntas, o que mais podemos fazer por você hoje? Não sei, a não ser que você tenha uma cura mágica e misteriosa para os agudos das cordas vocais. Uma coisa bacana é sua total dedicação à caridade. Você tem uma fundação de caridade e quer retribuir. O documentário mostrará seu empenho em ser caridoso através da música, plataforma e fama, o que é muito legal. Assim, as pessoas podem aprender mais sobre isso. Esta pergunta, as 2 últimas, chama-se As 3 Verdades. Já te fiz algumas hipotéticas, mas aqui vem outra. Imagine que consiga viver o quanto quiser, continuar se apresentando por todo o tempo desejado, fazer tudo. Você vê seus filhos crescendo ainda mais, todas as diferentes coisas que acontecem na vida, mas por algum motivo é o seu último dia na Terra, muitos anos no futuro. Viva o quanto quiser. E nesse cenário hipotético, você tem que levar toda a sua música com você. Você tem que levar todos os seus textos com você. Esta conversa não estará mais aqui. Qualquer conteúdo que você tenha colocado no mundo, vai junto com você. É um cenário hipotético. Isso vai com você. Vai com você. Ou não. Precisa levar consigo. Ou não pertence a este mundo, mas a outro inacessível. Certo. Hipoteticamente, então, não vamos mais ouvir sua música. Certo. Neste último dia, você pode deixar 3 verdades. E isso conseguimos guardar. São 3 lições. Podem ser letras de uma música, algo que esteja em seu coração ou simplesmente qualquer outra coisa. Mas se for seu último dia e só puder compartilhar 3 verdades com o mundo, quais seriam? Essas 3 verdades são: a primeira para que você... Uau! Viva a sua verdade, sem fazer concessões desnecessárias. Seja útil. E tire um tempo para você. Para ver o mundo ao seu redor. Para se tornar um só com o mundo ao seu redor. Observe as nuvens no céu, veja como o sol está brilhando, veja como as ondas estão quebrando ritmicamente na praia, observe o tráfego fluindo, passando. Apenas tire um tempo para parar, respirar fundo e apreciar as pequenas coisas que a natureza generosamente oferece. Sim, isso é realmente importante. Muitos de nós passamos correndo pela vida sem parar para perceber cada sinal do que estava lá, sempre à nossa disposição, para o nosso prazer ávido. E, infelizmente, tantos de nós, em vez de colaborar e contribuir, somos todos autocentrados e consumidos em nossa própria existência e não servimos a nada além de nós mesmos.
Muitos de nós vivemos uma vida artificial, completamente modelada pelo que os outros esperavam e queriam que fizéssemos e fôssemos, em vez de seguir nossos próprios sonhos e desejos. E eu penso profundamente que todas essas atitudes egoístas e falsas são apenas um desperdício trágico deste precioso momento, no tempo que nos foi dado para experimentar e apreciar aqui. Bem, antes de eu fazer a última pergunta, John, eu gostaria de reconhecer mais uma vez o seu serviço à humanidade através do seu talento, sua arte e seu coração. E sabe, eu amo o que você acabou de dizer sobre não fazer tudo girar em torno de si mesmo, mas também prestar serviço. Eu acho que isso constitui uma vida bela. Então quero reconhecer você por falar isso e compartilhar com as pessoas, porque acho que muitas hoje em dia só querem ser bem-sucedidas, ser famosas e tornar tudo sobre elas. Então, acho muito legal que você está fazendo isso ser sobre prestar serviço, e essa é uma das suas verdades. Minha última pergunta para você, John. Você respondeu um pouco antes, mas eu adoraria ouvir se isso evoluiu. Qual é a sua definição de grandeza? Rapaz, com a cabeça a mil, qual será a minha verdadeira definição de grandeza? É estar confortável na sua própria pele, né? Grandeza é decidir deixar algo que realmente vale a pena para trás, algo realmente digno. Acho que no momento é isso, vou deixar isso assim mesmo, não tem jeito. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Agradeço. Cara, foi um prazer. Eu sempre diria, se divirta o máximo que puder, porque sou um workaholic por natureza. E eu realmente amo criar coisas, também amo fazer coisas boas. E sempre dedico um grande esforço e muito tempo a isso. E sou extremamente duro comigo mesmo nesse sentido,